Boa tarde, senhores vereadores, povo que nos assiste, plateia que acompanha aqui na Casa Legislativa. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar a minha fala traçando um panorama geral do que está acontecendo, né? A maior atrocidade, a maior vilipendiação da justiça, que é o caso do julgamento do Bolsonaro. Desde que ele foi tornado réu, já sabemos que é um jogo de cartas marcadas. Vendo os depoimentos ali, vemos que não há fundamentação alguma que solidifique uma eventual condenação, e ainda assim tem gente que vem aqui falar de golpe por minuta, golpe por decreto, que isso só existe em países de terceiro mundo, em países aí que estão sob o jugo de uma ditadura comunista. E quanto às discussões do dia de hoje, sobre a questão dos vetos, do parecer na CCJ, né, já tentei, como relator, apresentar pareceres jurídicos, pautados, claro, numa base sólida em decisões judiciais, na lei, mas fui vencido pelo parecer da Casa, que é um parecer que já está mais aberto, né, mais acolhedor aos projetos que são propostos hoje aqui na Casa Legislativa, e o que vai acontecer, alguns vetos, é evidente que isso aconteça porque a interpretação pode ser mais expansiva ou reduzida, né? Dependendo de como você vê, ela tem viabilidade jurídica e a outra ela não tem viabilidade jurídica. É claro que por nós sermos uma Casa Legislativa, ser a Casa do Povo, né, temos que fazer movimentações políticas para que discussões se iniciem aqui no município, que é onde a população vive, que é onde o brasileiro vive. Então, só esclarecendo essas questões aqui, mas tendo em vista muitas reclamações, vou voltar a fazer os pareceres ali, sempre com base jurídica, base legal, né, e também comentar alguns anúncios ali que o próprio vereador Bruno Win falou sobre a questão do aeroporto. O aeroporto, quando o governador esteve aqui, eu estava junto do prefeito Egídio Ferrari e da vice-prefeita Maria Regina, onde o governador sinalizou finalizar a obra do aeroporto, e que é de extrema importância para a nossa região, porque transplantes acontecem com o aeroporto estando aberto, né? Muitos transplantes não aconteceram, infelizmente, por não termos o balizamento noturno, que agora será uma realidade, sendo que a obra já voltou a acontecer. E a questão sobre direita, esquerda, isso eu tenho meditado muito profundamente sobre isso, analisado também as questões que a gente aborda aqui na nossa Casa Legislativa. É interessante, porque quando nós fazemos um posicionamento mais conciso naquilo que a gente acredita, é gerado debate. E é para gerar esse debate. É nesse confronto de ideias que surge a democracia. Porque se fosse só centro, as demandas também não iriam surgir da forma como surgem, com os debates acalorados que às vezes nós temos aqui na nossa casa. Ressalto também que sempre com respeito a tudo e todas as instituições. A todas as pessoas, a todas as instituições, nós sempre respeitamos, mas claro que temos as críticas, com base no respeito, nunca ofendendo o CPF, mas sim a ideia. E não vou me furtar, não vou deixar o meu direito de lado quando for ofendido. Vou responder à altura e naquilo que for cabível. Se for uma representação, vou representar. Se for alguma movimentação mais jurídica, no judiciário, não tem problema nenhum, eu vou defender o meu direito e não vou me calar. Muitos aí tentam fazer de uma forma jocosa, né? Enfim, cada um sabe aquilo que lhe é devido, e eu também não vou me furtar dos meus direitos. Vereadora, cedo a parte a vereadora. Ou se a parte é vereadora Cristiano Noero. Vereador Flavinho, é importante a gente também esclarecer que às vezes, muitas vezes, como hoje teve 2 vetos, um a gente acabou derrubando, vem por decisões que o governo comenta que já existe aquela política. Mas foi numa decisão, por exemplo, que a gente citou hoje, pode ter um decreto, mas se a gente reforçar através de um projeto de lei, isso vai ser uma política pública que vai ficar. Então tem que ter esse entendimento e esse cuidado também, porque
inclusive vai tramitar em breve um outro projeto, que é o da primeira infância, que chegou aqui dizendo que estava já sendo feito, né? E pode estar sendo feito, está, mas quando foi feito a lei, foi justamente com o intuito, sem a gente saber, claro, que estava em trâmite, de reforçar como um projeto de lei, independente se tem um decreto ou não, que a gente sabe que pode ser derrubado de acordo com a gestão. Obrigada. Obrigado, vereadora. Peço mais 2 minutos para a conclusão, presidente. Concedo mais 2 minutos pela parte. Então, esses projetos que às vezes são vetados não impede nem um pouco de futuramente aproximar do governo para fazer uma política pública e depois ali por meio de lei ser consolidada. Isso não impede de forma alguma, né? Os vetos são feitos com base em pareceres técnicos e aí cabe a nós avaliar a questão política, né? A questão política da necessidade, do que representa, para que a gente possa gerar esses assuntos, para que essas discussões tenham repercussão positiva e os órgãos responsáveis, as esferas responsáveis, tomem as atitudes que lhes são cabíveis. Também quero destacar aqui, agradecer também os vereadores que ajudaram a aprovar os projetos que eu trouxe hoje no regime de urgentíssimo, né? A conversão do regime de urgência por urgentíssimo. Projetos que são essenciais para a segurança pública, a iluminação pública da nossa cidade, para resolver esses problemas e ampliar essa forma de financiamento e trazer a solução para a população. Também a questão do AmBlue, como ele foi fechado, dando uma economia para o município, e justamente essas entidades que já prestam esse serviço, têm esse dinheiro, que é investindo no terceiro setor, que aí desafoga também o poder público, que o terceiro setor pode agir de uma forma muito mais célere, né, menos burocrática, e é uma forma de incentivar essas iniciativas. Também a questão do sapinho, do sapinho ali, o anfíbio que é isso, exatamente esse nome em latim, que é importante, destacar a importância desse objeto que parece ser simbólico, porque ele pode capacitar que nós consigamos fundos internacionais, acesso a fundos internacionais, também a recursos do Ministério do Meio Ambiente para a proteção desse sapo que só existe em Blumenau. Era um sapo que existia pela região toda, mas hoje existe somente em Blumenau e vai permitir com que Blumenau acesse a fundos internacionais e a verbas do Ministério do Meio Ambiente, fazendo com que a gente consiga aí promover as políticas públicas que são tão sonhadas aqui na nossa cidade de Blumenau. Muito obrigado.